Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por mais um culto. Louvado seja o nome do Senhor pela liberdade que Ele ainda tem nos concedido nesse país. Hoje eu quero estar falando sobre um tema que eu já discorri brevemente na EB Confecções, mas hoje eu estou discorrendo o mesmo tema por um outro aspecto mais profundo. Chama-se Levantando um altar a Deus. Levantando um altar a Deus. Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra, aí está o teu povo. Sei que o Senhor está no nosso meio e que o teu Espírito traga a unção na tua palavra e ilumine os nossos entendimentos, para que a tua palavra não fique esquecida, mas faça morada e produza frutos em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando no ano da profundidade, nós estamos orando e buscando temas, e assuntos que nos levem a isso. Altar é lugar de sacrifício, entrega e consagração. Os altares na Bíblia sempre tiveram um significado muito profundo. Eles representavam a busca pela presença de Deus e a adoração. E a entrega de sacrifícios como forma de expressar devoção e gratidão. Os altares também simbolizavam a comunhão com Deus e a busca por sua vontade. Hoje, quando nós falamos de altar, muitas vezes nós visualizamos o altar físico da igreja, ou falamos daquilo que tem acontecido nos altares da igreja. Mas, na verdade, não é exatamente sobre isso que eu quero discorrer. Cada altar tem um propósito específico. Para quem o levanta e para a situação do momento de cada um. Guarda isso na sua cabeça. Cada altar tem um propósito específico para quem o levanta e para a situação do momento de cada um. O primeiro altar a ser levantado por alguém foi o altar da gratidão. Olha que interessante. O altar da gratidão. Gênesis 8:20. Gênesis 8, versículo 20. Todos acharam? Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Mas por que eu estou dizendo que esse altar é o altar da gratidão, se nada diz aqui sobre gratidão? Basta apenas nós raciocinarmos a situação. Ele e a família dele ficaram tanto tempo dentro da água, e quando eles saíram,
eles saíram ilesos. Era o altar, por Deus ter guardado a família de Noé de dilúvio, da destruição. E nós precisamos levantar a nossa vida do altar da gratidão. Precisamos desenvolver diariamente nas nossas orações a gratidão. Às vezes nós iniciamos as nossas orações muito daquele jeito que a gente já acostumou. A gente começa pedindo. Mas você já experimentou mudar o teor da sua oração? Já experimentou um dia orar só agradecendo? Tipo assim, Senhor, hoje eu não vou pedir nada. Hoje eu só vou agradecer. E aí você vai trazendo à memória tudo quanto o Senhor tem feito. E você vai ver que grandes coisas o Senhor tem feito. E você vai ver quantas coisas você tem a agradecer. Quantos livramentos Ele tem te dado que os teus olhos não podem ver. Não é verdade? No Antigo Testamento, nós vemos em muitas passagens altares sendo levantados. Principalmente nos livros de Êxodo, Levítico e Números. Na Bíblia também há altares que foram levantados a outros deuses. Não só a Deus, mas as religiões pagãs da época o faziam. E ofereciam sacrifícios humanos. Inclusive crianças aos seus deuses. O sacrifício infantil era dedicado a Moloque, que era considerado o deus paterno, uma figura paterna, né? E as imagens de Moloque eram feitas de bronze e os seus braços estendidos eram aquecidos em brasa. E as crianças vivas eram colocadas ali para serem queimadas a Moloque. Ou então elas eram jogadas numa fogueira a Moloque. É lamentável saber que isso acontecia. A Bíblia fala sobre o vale de Rimon, que era onde as crianças e outras pessoas eram sacrificadas. Veja Levítico 20, versículo 1 em diante. Levítico 20, 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do povo, com todos os que após dele se prostituem com nome. Deus era muito sério. Esse tipo de pessoa tem que morrer. Isso continua acontecendo
em determinados períodos da história e em várias partes do mundo. Né? Na América Central, na América do Sul, na Europa. Hoje, aí você pode até perguntar, será que hoje esse tipo de coisa acontece? Hoje, devido à fiscalização, é mais difícil, mas não é impossível. Já houve casos de crianças serem sacrificadas a deuses. Né? Só que hoje é mais difícil isso acontecer. As crianças hoje elas são sacrificadas de outras maneiras, não posso dizer aqui, porque senão cai o pecado. Mas nós vivemos numa época em que diversos tipos de altares são levantados. Altar a Satanás. Nós vivemos abertamente numa época onde os altares a Satanás são levantados. E você pode ver os altares levantados a Satanás na avenida e a audiência coletiva se transformando em adoração. Esses dias onde Satanás está solto, onde a adoração a essa festa acontece, o mundo cai mais e mais na lama. Me perguntaram, pode uma pessoa ir ao inferno e voltar? Não pode, é absolutamente impossível. Mas muitas pessoas estão levantando altares a Satanás. Se não se arrepender, vão de cara. Outro altar, nos tempos atuais, é o altar ao eu. Cada vez mais, você pode ver nas redes sociais as pessoas se projetando. É o altar a si mesmas. Parece que as pessoas têm necessidade de se projetar. Gente, é tanto vídeo, é tanto história, é tanta foto, que eu fico impressionada. Isso é problema de identidade. Quando alguém precisa projetar o seu eu, tem problema sério. E está levantando o altar a si mesmo. E se você levanta um altar a si mesmo, você está em perigo. Também nós vemos, nesse mundo, ditadores exaltando o seu poder e levantando um altar a si mesmo. Eu poderia dar vários exemplos, mas infelizmente eu não posso. Nem preciso. E o pior, na igreja. Crente querendo ser melhor do que Jesus. Quando a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Vou te dizer uma coisa. É muito melhor quando nós nos humilhamos. Porque aí Deus nos exalta. Agora, quando Deus tem que nos humilhar, aí é ruim. Aí não dá certo. No Antigo Testamento, havia 3 tipos de altar no tabernáculo.
O tabernáculo é muito interessante, é muito profundo. Talvez futuramente eu dê um estudo do tabernáculo, porque tudo do tabernáculo aponta para Jesus. Até os pregos apontam para Jesus. Tudo ali aponta para Jesus. O tabernáculo, quando você vai lendo, né, quando o Senhor Deus dá as descrições e como Moisés tinha que fazer, as medidas, parece uma coisa enfadonha de ler, mas não é profundo. Quando você começa a entender o que realmente significa, é maravilhoso, porque aponta para Jesus. Então ali havia 3 altares. O altar do sacrifício, que era onde os israelitas ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Os pecados eram expiados através do sangue de um animal. Não importava a condição do animal, ou da pessoa. Qualquer pessoa tinha que levar um animal para ser perdoado, ficar livre do seu pecado. Sem derramamento de sangue não havia perdão. Na nossa vida, o pecado tem que ficar nesse altar. Só que tem uma diferença. Não é o animal que vai nos purificar. Jesus já foi para a cruz, derramou seu sangue e nos deu a graça do perdão. Mas você tem que entender. O seu pecado tem que ficar no altar do sacrifício. E é altar do sacrifício mesmo, porque quando a gente peca, a gente tem um sentimento muito ruim. Porque nós, quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo. E aí você tem que ir para o altar do sacrifício e pedir perdão. E quando você peca contra o seu irmão, é mais difícil. Porque você tem que ir pedir perdão, você tem que se humilhar. É altar do sacrifício. Mas no altar do sacrifício não é só o seu pecado. No altar do sacrifício tem que ser entregue tudo que Deus te pede. Por isso chama-se altar do sacrifício. Às vezes entregamos a Deus o que Ele não pede. E muitas vezes não entregamos o que Ele pede. Chama-se altar do sacrifício, porque tem custos. Mas tem volta. Tem volta de bênção. O outro altar que tinha no tabernáculo era o altar do incenso. Na construção do tabernáculo, essa peça, esse utensílio, foi um dos primeiros a serem construídos. Eu não vou dar toda a descrição, porque demora muito e não é a questão aqui. O sacerdote queimava incenso nesse altar 2 vezes por dia, com ervas aromáticas. Só que as ervas não podiam ser qualquer tipo de ervas. Havia uma descrição que tipo de ervas deveriam ser queimadas com incenso. Esse altar simbolizava a oração que subia como um cheiro agradável a Deus. E ela deveria ser feita 2 vezes por dia. Davi diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar da minha mão como sacrifício da tarde. Salmo 141, 2. Nesse altar deve estar as nossas orações. Eu acho particularmente difícil orar de maneira que agrade a Deus.
E eu fiz uma comparação. No altar do incenso, não poderia ter qualquer tipo de erva aromática. A nossa oração não pode ser também qualquer tipo de oração. Nós não podemos orar no automático. Nós precisamos que o Espírito Santo faça a nossa oração subir como um cheiro agradável. Porque a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. E nós não sabemos orar. Quantos livros de oração foram escritos? Não é verdade? Mais e mais livros de oração foram escritos e estão sendo escritos. Mas eu vou dizer uma coisa. Por mais que tenha uma didática de oração, se você não orar, você não aprende a orar. E quer saber mais? Não sabemos orar. Os livros, eles te dão uma ajuda, um caminho. Mas você só aprende a orar quando você depende do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca e diz: Senhor, hoje está difícil. Hoje eu não sei nem o que apresentar ao Senhor. É o altar da oração. A nossa oração, ela tem que sair do nível da petição. Ela tem que entrar no nível da gratidão, da adoração e da intercessão. Particularmente, o nível da intercessão também é bem difícil. Porque, veja bem, nós recebemos no grupo vários pedidos de oração. E quando a gente conhece a pessoa, é mais fácil. Mas é quando a gente não conhece. A semana passada, eu recebi 3 pedidos de oração. Gente, eu fiquei assim, meu Deus. Ronaldo Lidório, na 4ª quimioterapia. Um pastor que eu conheço, marido de uma amiga minha, fazendo cirurgia de câncer de tireoide. O outro pastor Alex, um homem da oração, um homem assim, envolvido em sonhos, internado às pressas para fazer um transplante de coração. Eu disse: Jesus, o que é isso? E aí você ora. Eu digo: meu Deus, como que eu oro? É difícil. Se não for pelo Espírito, a gente não consegue orar. Às vezes a gente vem aqui para orar, na sexta-feira, tem ali vários motivos de oração. É uma diretriz só. Mas a gente tem que captar do céu, do Espírito, do coração de Deus, o que é para orar. E às vezes o que acontece? A gente tem que ficar quieto. Porque nós somos muito apressados para entrar e para sair da presença de Deus. E às vezes a gente precisa ficar quieto para ouvir o que é que eu tenho que orar. Às vezes a gente tem no nosso caderno, né? Bom, eu tenho todos esses pedidos. Mas será que às vezes nós não temos apenas que ficar quieto e aprender a ouvir? Porque falar a gente fala bem, mas ouvir a gente ouve mal. O altar da oração, o altar do incenso. E o último altar que tinha no Antigo Testamento era o altar do holocausto. Simbolizava o Calvário. Nesse altar havia uma transferência do pecador, né? Os pecados do homem para o animal. E o animal morria no lugar do pecador. E esse animal ele era oferecido por inteiro. Queimava-se tudo.
Jesus se ofereceu em holocausto nessa entrega total. A nossa entrega tem que ser a entrega corajosa e de dentro. Não é de fora, porque muitas vezes a gente entrega e toma. Você já viu assim? Entrega e toma. Eu lembro de uma amiga, foi um missionário, acho que ele está na Nova Zelândia. Ele tinha um ministério aos pobres. E aos pobres da Tailândia. Eram pobres mesmo. Você vê as favelas da Tailândia, é chique, perto das nossas comunidades. E ele tinha um ministério. E essa moça, tinha uma moça lá, ela ficou muito tocada. E ela, então, deu a vida para missões entre os pobres. Mas nunca foi. Porque foi na emoção. Depois a gente até tirava sarro dela, né? Falava assim, fulano, é só você ir num shopping que você perde rapidinho o teu chamado. Por quê? Porque foi assim, na emoção. Não era um chamado real. Né? E ela se dedicou ao trabalho e foi muito bem no trabalho que ela se dedicou. Tem que ser uma entrega de dentro, não pode ser um emocionalismo. Tem que ter razão. Abraão, ele ergueu 4 altares. Eu só quero falar de 2, que são importantes nas nossas vidas. Gênesis 12. Versículo 7. E 8. Gênesis 12, versículo 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel significa casa de Deus. Abraão montou ali a sua tenda, montou ali a sua habitação. A nossa habitação é em Deus. E a nossa habitação é transitória, não é nessa terra. Nosso refúgio é encontro com Deus e na tenda. É essa habitação que nos dá segurança. É essa habitação que nos garante vitória. Aleluia. Teu altar tem que ser em Betel. Você tem que construir a tua tenda em Betel. O segundo altar, Gênesis 22. Nós não vamos ler tudo, porque todos conhecem muito bem a história. Que foi, então, o oferecimento de Isaac. Eu quero ler apenas alguns versículos. Versículo 5, capítulo 22, versículo 5. Então disse aos seus servos: espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo... Como é que está na Bíblia de vocês? Havendo o quê? Adorado. Voltaremos para junto de vós. A questão aqui... Qual foi a palavra que ele usou? Ele foi construir um altar de adoração. Mas não era um altar de entrega? A maior adoração é quando você entrega o que você tem de mais precioso.
ele tomou aquilo como adoração. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele disse, adoração. Mas ali não foi somente o altar da adoração. Versículo 9. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. A maior entrega da vida de Abraão foi naquele momento. Nós precisamos desenvolver na nossa vida o altar da adoração. Aqui não foi somente o altar da adoração, mas o altar da revelação. Porque aqui foi figura e sombra do que evidentemente de acontecer. O Senhor preanunciou a Abraão o evangelho da cruz. Jesus. Aqui foi um altar máximo na vida de Abraão. Há revelações gerais a todos. E adoração comunitária na igreja. Isso acontece. Mas, no seu altar particular, Deus vai fazer revelação. Do que você precisa, não é do que você quer. É do que você precisa. E a sua adoração deve acontecer com ou sem revelação. Em qualquer situação. Esse não é um altar fácil. Adoração não é cantar. Mas a adoração está atrelada ao louvor também. E louvor não é apenas cantar. É a expressão racional, mas também sentimental dos atributos de Deus. Porque assim, você não louva a Deus cantando qualquer bobeira, que hoje tem demais, né? Cada música gospel que está mais para gospel do que gospel. Nós precisamos adorar, louvar racionalmente, mas também nós temos sentimento. A música, a louvores que nos tocam profundamente. E a música é assim, uns gostam, outros não gostam. Mas a questão não é se eu gosto ou se eu não gosto, é se eu louvo. Porque a questão do louvor, ela não é para mim. Ela é a expressão dos atributos da graça de Deus. Né? Tem a música, né? Aí, do cantor. Quem canta, seus males espantam. Mas quem louva, o diabo espanta. Fique sabendo. Está atribulada com Satanás? Vai louvar. Vai cantar. Você não precisa nem pisar na cabeça do diabo. Porque, na verdade, quem pisa na cabeça do diabo é só Jesus. Para você, só sou honrado. Vai louvar. Quanto tempo faz que você não louva sozinha na tua casa, no teu canto? Vai louvar na tua devocional. Tira para louvar a Deus. Quer ver uma coisa interessante? Números 2. Números 2, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Aqui é o seguinte:
O povo estava no deserto e Deus estava começando a organizar o povo, porque Deus é organizado, para não ficar aquela muvuca de gente espalhada, era muita gente. Então ele falou, cada tribo vai ter o seu estandarte. O que é o seu estandarte? É a identidade da tribo. Né? Eu acho que vocês já até viram na internet, cada tribo tinha, por exemplo, a tribo de Benjamim era um lobo. Então aqueles estandartes era a identidade da tribo. E cada um tinha o seu lugar certo. Depois, se vocês quiserem ler, você vai ver aqui. E o Senhor ordenou a Moisés. Um fica à direita, outro à esquerda, outro na frente, outro para trás. Organiza. E cada um com a sua identidade. Mas olha, o que eu achei interessante é isso daqui, versículo 9. Todos os que foram contados do arraial de Judá, 186.400. Só de uma tribo. Era muito. Segundo as suas turmas. Agora o mais interessante. E estes marcharão primeiro. Judá significa louvor. Ou seja, quem que ia na frente? A tribo de Judá o louvou. Por quê? O louvor protege. Quando eles tinham que levantar para sair, a tribo de Judá que tinha que ir na frente. O rei Josafá, ele venceu a guerra contra os amonitas e os moabitas, quando ele decidiu ganhar a guerra, colocando os ministros de louvor na frente. Está faltando louvor na sua vida? Vai louvar. Acordou atribulado. Tem gente que às vezes acorda de madrugada atribulado. Não sei você, já algumas vezes acontece comigo. Acordou atribulado? Vai para o campo, vai para fora. Vai louvar. Põe fome. Campo, louva. Em cada louvor maravilhoso que vai te levar para a presença de Deus e vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Malaquias. Malaquias, último livro. Capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar como imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Capítulo 2, versículo 1. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor.
Olha, isso aqui é pesadíssimo. O Senhor estava repreendendo os sacerdotes. Os sacerdotes que tinham que dar exemplos para a nação de Israel estavam oferecendo para o mundo sobre. Aí você fala assim, bom, então não tem nada a ver comigo. Engana-se, porque em Apocalipse 1,6 diz, vós sois rei e sacerdotes. Mas o que eu quero pontuar aqui é o seguinte, devemos orar por uma igreja que está profanando o altar do Senhor, com pecado, mundanismo, shows pirotécnicos que custam horrores. Uma igreja pagando muito dinheiro para show. E tem ovelha na própria igreja passando fome e necessidade. Fazendo do dinheiro prioridade, do poder instrumento de manipulação. Nós temos que chorar por essas igrejas. Não adianta criticar, que não vai resolver. É chorar e pedir perdão. Assim como Neemias chorou e orou pedindo perdão pelos pecados dos pais dele, da geração dele, nós devemos pedir perdão por essa igreja. Bagunçada, zoada. Mas antes de tudo, nós temos que chorar por nós mesmos. Os nossos olhos estão muito secos. Qual foi a última vez que você chorou? Nós precisamos chorar. Às vezes a gente chora porque alguma coisa está doendo em nós. Mas a gente tem que chorar diante de Deus. É chorar pelos nossos pecados. É chorar pela nossa pequenez. É chorar porque a gente é falho mesmo. É que a gente quer ser melhor, mas a gente não consegue. Nossos olhos não podem estar secos. Quebrantamento genuíno gera lágrimas. As lágrimas, elas não expressam só tristeza ou alegria, mas elas expressam o seu sentimento interior a Deus. Nós devemos também aprender a chorar pelos outros, pelos que estão se perdendo. É lógico que a gente não vai conseguir chorar pelo mundo todo. Sabe, mas hoje eu estava ouvindo um áudio, eu não vou deixar mais, que a Erika mandou no GDO de oração, relacionado a uma cantora que fez uma música polêmica. E tem muita gente criticando, sabe? Criticando, sem nem conhecer a pessoa. E eu, quando começa assim, muita crítica, eu não ouço, não quero saber, sabe? Eu tenho minha própria opinião, e às vezes minha própria opinião já está muito errada. Mas aí eu não ouço muito vídeo, não tenho tempo, mas é interessante que alguns vídeos que me mandam, eu sei que quando eu abro, eu sei que é Deus que quer falar comigo. Eu recebo muito vídeo, não tenho tempo, gente. Tem um monte de gente que manda vídeo, se eu for abrir tudo. Tem gente que manda vídeo de manhã, de tarde, de noite. Mas daí eu abri. E eu confesso. E eu chorei. A moça, um membro de uma igreja, de 15 membros. Aí você olha e você pensa que ela está na jornada de sucesso, que é de uma igreja grandona. Uma igreja de 15 membros. Onde ela é única no louvor.
onde ela limpa banheiro, onde ela faz um monte de coisa. E por graça e misericórdia, ela agora está sendo projetada. Queimada por uns e exaltada por outros. E eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fiquei pensando. Primeiro eu pedi perdão. Porque quantas vezes a gente critica sem conhecer a vida do outro? Porque para nós é muito mais fácil do que eu falo. Porque nós estamos acostumados nesse ritmo de falar da vida alheia sem conhecer a vida alheia. E às vezes você está malhando, não é o Júlia, é o próprio Jesus. Mas aí eu fiquei pensando, queremos tanto que a igreja cresça. Mas por que a gente quer que a igreja cresça? Porque eu quero que a igreja cresça. É porque eu tenho interesse nas almas perdidas? Ou é porque eu quero mostrar para as pessoas que a igreja está crescendo, que Deus está abençoando? Deus não tem problema de autoimagem, não. Para ele tanto faz, uma igreja pequena, uma igreja grande. O que importa para ele é qualidade. E daí o Senhor falou bem sério no meu coração. Qual é a tua motivação para a igreja crescer? E outra coisa, a igreja está cumprindo o papel dela sendo tão pequena? A igreja, se crescer, vai dar conta? Pegou pesado nessa manhã, foi hoje. Pegou pesado. Mas glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus corrige a tua. Ele tem muito interesse nessa igreja. Agora, meus irmãos, ele não está interessado se a igreja vai crescer ou não. Ele está interessado em que eu e você cresça. E cresça de dentro para fora, né? De fora para dentro. Amém. Ele quer que eu e você tenhamos profundidade. Amém. No pouco que a gente está recebendo. Será que amanhã a gente vai lembrar o que foi pregado hoje? Ou será que amanhã a gente vai no YouTube, pega um outro vídeo, uma outra mensagem, e sendo essa daqui, já se esqueceu? Sabe o que o Senhor falou comigo? É pesado, eu não queria falar, mas eu tenho que falar. Cuidado para não se enjoar do maná que te é oferecido. Essa semana o Senhor pegou pesado. Misericórdia, Senhor. O Senhor falou assim, não tem nada errado não ouvir outros pastores. Não tem nada errado, são homens de Deus que têm muito a acrescentar na nossa vida. Mas sabe o que o Senhor disse? O alimento sai daqui. A unção principal é daqui. É verdade, Pai. Tinha um pastor, que eu era de uma igreja, que se pregava no domingo, ele repetia, ele punha um obreiro, cada terça-feira era um obreiro diferente, e ele fazia, repetia parte da mensagem do domingo e orar. E eu disse, para que isso? A gente vai ouvir de novo aquilo. Eu achava assim, muito absurdo. Mas hoje, eu entendo que não era absurdo, não, era a direção de Deus. Porque durante a semana, a gente tem que ruminar
o que Deus deu hoje. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Assim, eu confesso aqui, porque eu não sou melhor que ninguém. E se não começar aqui, meu conselho, e em mim, eu não posso querer que aconteça em vocês, não. Que não adianta eu ficar na maciota, não. Estamos sendo preparados para um tempo muito difícil. Deus não vai passar a mãozinha na cabeça de crente no mundo. Se apruma nas coisas do Senhor, vai chorar os pedacinhos que você está precisando. Os altares representam a busca pela presença de Deus, a adoração, a entrega de sacrifícios como expressão de devoção, gratidão, comunhão e busca pela vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.